Oi, oi, gente, tudo bem? Finalmente estou de volta e eu vou explicar também nesse vídeo por que eu sumi, para quem já acompanha os outros vídeos e para quem é novo, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala sobre design, processo criativo e tudo que tem direito a esse mundo que a gente tanto ama, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo do zero até o final de como eu criei uma marca fictícia, mas que é voltada para loja de móveis. Além do processo criativo de toda a marca, eu também vou explicar para vocês por que eu utilizo o Figma como minha principal ferramenta, principalmente aqui no YouTube. E também como que eu faço as animações que vocês tanto pediram nos comentários, de como eu faço aquelas animações tanto no Behance como também nas apresentações que eu faço para os meus clientes. E que, querendo ou não, salta aos olhos, né? É uma coisa bem diferente que deixa mais real realmente a apresentação e mais lúdica. E, gente, o motivo do meu sumiço é porque eu estava de mudança, tanto que eu iniciei a gravação desse vídeo em um apartamento e estou finalizando agora em outro apartamento. Então, vocês me perdoem se o áudio não estiver dos melhores, se o vídeo não estiver dos melhores. Eu gaguejei demais, eu demorei muito porque eu estou em processo de adaptação realmente. Mas espero que vocês gostem, é melhor postar do que sumir de vez e desistir. Mas fiz com muito carinho, espero que gostem. Deixem aí nos comentários qualquer dica, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Vamos lá! Comecei nomeando o arquivo no Figma como móveis. Eu deixei separadinho o moodboard como ilustração, cores, mockups e logo. Na ilustração, eu pensei numa proposta de uma marca bem minimalista, elegante, mas que tivesse ao mesmo tempo essas ilustrações um pouco mais detalhadas, sabe? Ao mesmo tempo, eu queria cores que, mesmo minimalistas, elas fossem mais terrosas, que tivesse uma cor ali com azul. E os mockups eu pensei também em coisas que fossem tanto usuais mesmo, papelaria, como também formas de mostrar realmente o design. E a logo eu também pensei tanto misturar a primeira letra do nome com algum móvel. Aí eu tô começando a testar alguns nomes e eu ia fazer Casa e Lar, mas ficou apenas Casa e. E aí eu fui testando algumas letras para poder ficar o mais próximo possível daquilo que eu tava querendo. Essa primeira letra eu não gostei tanto porque ela me lembrou muito já aquela revista, eu acho que é Casa. Tem alguma revista daquelas tradicionais que tem uma letra muito parecida com essa e por isso eu não gostei tanto porque remeteu muito na minha cabeça. Por mais que seja linda a letra, eu acho que não seria o caso. Eu queria uma letra que ela fosse bem sequinha, sabe? Condensada, assim, que ficasse bem elegante, alongada. Essa segunda eu gostei, mas eu acredito que se eu fosse trabalhar mais com a logo, aumentando ou diminuindo muito, como ela não tem um equilíbrio das duas partes, uma parte é muito mais grossa e outra muito mais fina, poderia ficar com um aspecto não tão legal como eu gostaria, que é uma letra bem equilibrada, sabe? Bem certinha, com o mesmo peso as letras e ficasse bem condensadinha. Essa aí foi a que eu mais gostei, que eu também utilizei em vez de maiúsculo, em minúsculo, né? E eu gostei porque ficou encaixadinho mesmo as letras, como se fosse o mesmo tamanho, ou o mesmo formato. Essa que eu dei zoom aqui agora, eu gostei bastante também, porém eu achava que tá faltando um tchan, sabe? Uma coisa pra ser diferencial. E acredito que foi essa mesmo aqui agora, que vai ser a escolhida. Essa última eu acabei testando e tal, nem ficou muito tempo não. Excluí as outras e fiquei com essa mesmo. Ela pra mim é a que mais me chama a atenção. Agora o E, eu já não gostei tanto da letra original, o E. Eu até testei também o E nas outras letras, nas outras tipografias, mas realmente eu já tava na cabeça que seria essa terceira aí. E eu testei o E, né, da própria letra e não gostei, testei dessa outra aí, porém, o peso do E não tava
do mesmo jeito que a casa. E aí eu precisava realmente fazer uma coisa manual, porque mesmo eu colocando o mesmo tamanho das letras, elas mesmo assim não estavam ficando do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei a casa e o E, transformei os dois em vetor, né? E dupliquei porque eu deixo em tipografia também, caso eu queira mudar o nome, mudar alguma coisa, tem ali como segurança, né, reserva. Mas eu transformei em vetor os dois. E aí eu trouxe as réguas, né, as guias, para poder me auxiliar a deixar o E do mesmo tamanho da casa. Eu também fiz esse quadradinho aí, que é uma forma de eu ver o tamanho da distância, né, das letras e deixar bem equilibrado o E, como eu gostaria que tivesse ficado tudo mesmo, bem equilibradinho, bem sequinho, sem muita informação, e que fosse uma letra bem condensada mesmo. A questão das cores, igual eu falei anteriormente, por mais minimalista, eu queria que fosse uma loja que transmitisse natureza, sabe? Aquela loja que vende realmente produtos in natura, sabe? Então, uma mesa realmente de madeira, que utilize na decoração da casa pedras, sabe? Eu acho muito interessante esse tipo de casa, que hoje em dia, inclusive, é raridade, né? É uma polêmica. Mas, então eu queria que remetesse isso. O azul remetesse realmente à natureza, o céu, o rio. O laranja e o marrom à terra, certo? E o branco também para poder ajudar aí no contraste, né? Que é super importante ter um contraste, porque o laranja e o azul, eles acabam, pelo menos esses tons aí, acabam não sendo tão contrastantes. E como o caso aqui não é só uma marca tão colorida, eu até não utilizei muito o laranja e o azul juntos. Sempre tinha uma cor um pouco mais neutra, que seria o caso marrom, ou esse branco gelo aí, que ajudaria a dar esse contraste melhor com as cores. Aí eu tô testando, eu vou deixar vocês aí com esse processo, testando com a logo, né, as cores. Aí eu pensei em um símbolo, que vocês vão ver o processo aqui agora. Normalmente eu faço tanto à mão mesmo, a lápis, mas eu até hoje não consegui mostrar esse processo para vocês. Mas eu também faço diretamente com Figma. Enquanto roda aí o processo, eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram muito repetidos lá nos comentários dos outros vídeos, do porquê que eu utilizo o Figma e a questão das animações. O Figma, eu escolho o Figma tanto porque meu computador ele não é dos melhores, hiperpower, e aí, por ser um site, o Figma ele é super leve. Ele é como se fosse um Canva em questão de peso mesmo para o computador. E eu consigo fazer vetor, tudo nele, sem estresse. A outra questão também é que no Adobe direto eu sofro, porque o processo de identidade visual ele é demorado. Ele não é em um dia que você vai fazer, 2, 3 dias, ele demora um pouco mais. E por conta disso, eu já sofri no Adobe de desligar o computador, de alguma coisa acontecer, acabar a luz, a energia, alguma coisa, e eu perder o processo. E a questão do Figma é que ele é um site, então se desliga tudo, até o que eu fiz sempre ficou salvo, nunca aconteceu de perder. Inclusive, quando eu termino de fazer as coisas, só fecho mesmo o Figma e tá tudo certo. Outra questão também super importante para mim no momento, aqui no YouTube, é que eu faço a gravação pelo tablet. O meu computador, ele não tem a possibilidade de fazer a gravação nele, de tão antigo e tal que ele é. Então, pelo tablet eu consigo fazer a gravação. E eu só consigo fazer essa gravação porque a outra questão também é que o Figma ele é um site. Então, ele cabe no tablet, ele cabe no notebook, ele cabe no computador. Se um dia, por exemplo, eu precisar viajar, eu moro com meu noivo, né? Eu preciso ir na casa da minha mãe algum dia. Qualquer coisa nesse sentido, eu só entro no meu e-mail e pronto, já tenho acesso ao Figma. Então, é por essa questão da gravação e também por questão de ter acessibilidade em vários outros lugares. É muito flexível e isso me ajuda bastante e possibilita
muitas outras coisas. Então, gente, agora eu vou começar aqui também o processo das ilustrações. Como vocês podem ver, usei a caneta, eu coloquei por baixo mesmo e fui fazendo tracing, né, traçado em cima de uma cadeira, eu peguei os móveis para poder me auxiliar, porque eu queria que ficasse bem certinho, bem idêntico mesmo ao realista. Eu não queria que tivesse, por exemplo, meu jeito de desenhar e tudo mais, eu queria que fosse verídico mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fiz pela caneta, igual vocês estão vendo. A caneta, ela inicialmente assusta muito, porque é diferente de você fazer um desenho à mão, por exemplo. Mas é muito fácil de pegar. E para quem, por exemplo, não tem talvez um tablet ou então não tem uma mesa digitalizadora, isso aqui com mouse é um chuchuzinho, é beleza, dá super certo também. Vocês estão vendo que cada ponto, você faz um ponto em um lugar e termina na outra extremidade da linha, certo? E aí, esses pontos, você pode tanto fazer curvaturas com ele, igual eu tô fazendo aí agora, você pode puxar esses pontos. Então, é super prático, é como as pessoas vetorizam mesmo as coisas à mão, né? Aí, no caso, eu vou deixar esse processo com vocês da cadeira e também do sofá. Os outros móveis eu acabei esquecendo de gravar, mas ficam aí com o processo, daqui a pouco eu volto para falar mais. Só uma questão também, gente, eu quero deixar aqui as minhas intenções com a ilustração. Eu queria que fosse algo meio silhueta, mas uma silhueta, igual uma sombra, por exemplo, ele não tem detalhes, e aí pode ser dificultoso, às vezes, para entender aquela forma. Então, eu queria pegar as formas principais dos móveis, e ao mesmo tempo, nessas partes que tem detalhe ou um espaço entre o outro das formas, onde que senta, onde coloca o apoio das costas, tudo isso e os pés, por exemplo, eu deixei esses detalhes aí, esses rasgos, que tanto eu deixei realmente à mão, fiz esse espaço ali, tanto que eu desenhei por cima e pedi para cortar. Então, basicamente, eu fiz isso com todas as formas. Estão vendo aí que é bem manual, eu gosto que fica um pouquinho torto, um pouquinho de mão mesmo. Isso poderia, no próprio Figma também, a gente deixar mais certinho. Mas eu já deixei claro pra vocês, eu acho que pra quem já assistiu os outros vídeos, quem não assistiu ainda, assista. Vão entender que o meu jeito é realmente um pouco mais manual, eu gosto desse estilo. E lógico, eu consigo fazer também certinho, dependendo do cliente, a gente precisa ir conforme as demandas, né? Mas graças a Deus aqui no YouTube eu consigo brincar um pouco com aquilo que eu gosto mais. Então, esse é o caso, por mais que seja minimalista, eu ainda gosto de fazer uma coisa um pouco mais manual, deixar ali minha assinatura, meu estilo realmente. Aí eu acabei não mostrando o processo do abajur, da estante e da mesa, mas foi a mesma coisa que o sofá e a cadeira, tá? Eu fui fazendo as coisas principais, depois com os detalhes eu fui criando por cima e deixando os espaços e tal. Essa parte dos livros aí, meu Deus do céu,
Foi uma suadeira que vocês não têm noção, mas deu certo no final. Gente, então, eu fui agora para os mockups, aí eu vi essa referência aqui, eu até acho interessante mostrar para vocês esse olhar, de que às vezes eu gostei dessa referência, a questão de ter essas formas e tudo, e cores dessa forma aí, porém eu queria que tivesse ali o estilo da marca em si. Então eu queria brincar com as formas e tamanhos diferentes de móveis e que fosse com as ilustrações e não apenas fotos, né? E aí essa coisa me lembrou um pouco, assim, posso estar viajando, mas um pouco Monstros S.A., aquelas casas que tem, aquelas portas, né, que tem, e que tem as ilustrações também, acho lindo. E aqui foi basicamente isso, eu quis fazer esse pôster, como se fosse um panfleto, um pôster, né, com as ilustrações, e embaixo eu vou fazer também os escritos parecido com a referência coleção. E eu tentei escolher uma tipografia um pouco mais delicada e com mais detalhes, né, serifa, do que a logo, por exemplo, para poder ter essa brincadeira, a gente poder ter um pouco mais de detalhes mesmo na tipografia, porque eu acho que seria um diferencial aqui. E mas ao mesmo tempo fosse uma letra fina, elegante, então essa daqui trouxe o que eu realmente estava precisando. Aí eu deixei coleção clássica, depois eu vou colocar o acento, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu já trouxe a logo, né, o símbolo, e a logo ali. Foi basicamente isso, eu também coloquei sofá, tentei inventar uns nomes aí, mas é só pra ter como mockup mesmo, a aplicação da marca. Aí também foi um teste, né, com os elementos visuais, as ilustrações, já que eu tinha feito as ilustrações em cima de quadrados, eu quis testar agora em cima de círculos, porque é muito... o processo criativo é meio doido mesmo, mas depois eu pensei, isso aqui daria super certo numa marca realmente que eu estivesse criando, porque hoje em dia, com o Instagram, a gente tem que pensar na marca também no online, né? E com o Instagram tem aquelas partes de destaques do Instagram que sempre é redondo, então teve super a ver, acabou linkando com isso também. Agora vamos para a parte de animação, que muita gente ficou nos comentários falando que viu no meu Behance algumas animações e que achou interessante, queria saber como é que é o processo. O processo, gente, é cheio de gambiarra, tá? Porque eu, pelo menos, sou formada em design de animação e mesmo assim eu gosto de testar novas possibilidades, porque a gente aprende, inclusive, na faculdade, que quem faz a animação não é sobre o programa pode amanhã mudar, todo dia tem programas novos e as novas, mas a gente tem que saber os princípios, isso que interessa. Mas até para você, às vezes, isso não é o principal. Aí você quer fazer ali um videozinho e tá tudo ótimo. Então, gente, o que vale é a intenção, é a criatividade. E eu tinha visto um vídeo, eu gostei muito, de que era basicamente isso daí. Eu queria como se fosse um menu, sabe, de algum aplicativo, em que em cima tivesse todos os meus elementos, no meio tivesse um elemento por vez e embaixo todos os elementos também, mas como se fosse um menu de que quando aparece o sofá no meio, o do embaixo ele vai estar selecionado, vamos colocar entre aspas assim, então ele fica marrom também. E eu fiz isso no Canva. Como? No Canva tem a possibilidade de fazer vídeos e aí tem essa timeline aí embaixo, que basicamente você vai arrastar, aumentando, diminuindo os elementos para durar mais tempo ou menos tempo. Ali em cima dá para você ver, 0, 10, 20 segundos.
E aí você vai calculando pela sua necessidade ali do vídeo, quanto tempo que você quer. Às vezes vai ficar na mesma linha os elementos, outras vezes não. Vocês vão entendendo isso mexendo mesmo, colocando a cara a tapa. E eu posso depois vir fazendo um vídeo mais explicativo nesse sentido. Como aqui a gente tá fazendo da marca inteira, se fosse para explicar tintim por tintim ia demorar muito o conceito realmente. Mas basicamente é isso, você aumenta, diminui. Aí eu tive uma dificuldade, aí vocês estão vendo agora, porque como eu dupliquei ali esses elementos de baixo, eles não poderiam ser um elemento só o tempo inteiro, justamente porque eles mudariam de cor. Outra questão também é que esses elementos do meio aí, eu coloquei animação neles de quicar, que é para dar essa ênfase maior quando muda, sabe? De um elemento para o outro. Aí esses elementos embaixo, igual eu tava falando, eu tive que colocar essas guias também para poder deixar tudo centralizado e com a mesma centralização mesmo, a mesma posição, para quando fosse mudando aí, conforme o vídeo, ficasse tudo bonitinho, certinho, só mudando, dando a impressão que mudou a cor, como agora vocês estão vendo o resultado aqui. Eu acabei não mostrando esse processo, mas eu também deixei apenas o contorno das ilustrações sem serem preenchidas, né, coloridas, mas super simples, no Figma mesmo, e exportei para o Canva, que eu ia fazer a próxima animação. Sem precisar de timeline, muito mais simples. Essa daqui é realmente a questão do combinar. O que é isso? É a transição. Aí eu coloquei todas as ilustrações, eu deixei elas uma do ladinho da outra, porque eu queria, a impressão que eu queria é que elas estivessem andando, vamos colocar assim. Então, eu coloquei uma do ladinho da outra e depois, mais ou menos com a mesma distância, e agrupei todas. É como se fosse um elemento só. E aí, como que funciona esse combinar aí no Canva? Ele entende... Quando eu duplico essa página aí e estão os mesmos elementos, esse aí é o mesmo elemento, esse grupo. Ele interpreta que um mesmo elemento, por exemplo, mudou de posição, se eu deixo de uma posição para outra. E aí o próprio Canva, com a inteligência artificial dele aí e tal, como também outros programas, ele faz ficar fluido esse movimento. Então ele simplesmente faz andar os objetos, certo? E aí, para não ficar muito rápido e sem sentido, eu fiz uma página para cada elemento, para ter um tempo maior para cada elemento ali aparecer. E em todas as transições eu coloquei combinar. E basicamente é isso, gente. Se você acrescenta um elemento novo aí no meio dessas páginas, o Canva ele já interpreta aquilo ali como uma página nova, tá? Só para deixar claro. Enfim, agora a gente vai para outro site que eu descobri recentemente, que é esse Jitter. Ele já tem templates, como eu passei agora para vocês verem, já prontos e que ele é uma extensão, vamos colocar assim, do Figma. Então você consegue tanto utilizar seus próprios projetos do Figma e só animar mesmo o que tem dentro dele, como também dessa forma que eu vou mostrar aqui agora, que você utiliza esses templates, igual esses cards aí. Cada card desse aí tá dentro de uma camada na esquerda, aí vocês estão vendo que são várias camadas. E aí eu vou achar o card 1, o card 2 e vou substituir. Ali do lado tem design e animação. Aí que tem assim, substituir animação. Aí eu vou lá nos meus arquivos e pesquiso alguma animação que eu fiz no Canva ou alguma arte que eu também fiz no Figma ou no Canva e coloco no lugar do que já tinha lá antes. Aqui no Figma, por exemplo, eu estou fazendo a animação da própria logo, né? A logo com símbolo. Eu vou criar o jeito que eu quero, a formação que eu quero, o layout, e vou fazer isso aí virar um frame, né? Que no caso é uma prancheta aí no Figma e tal. E vou no Plugins, e aí eu coloco o Jitter e pronto. Aí já sai lá no Jitter tudo certinho, só o meu símbolo aí que não foi certinho, mas depois eu vi que era um erro mesmo na hora que eu agrupei, eu não agrupei certinho. E aí,
aí você vai brincar o máximo que você puder com a animação. Tem tantas animações já pré-definidas, como você também pode fazer o mover e tudo, igual no Canva. Só que aqui no Gitter ele é um pouco mais profissional. Então lá no Canva ele é mais intuitivo, o combinar e tal. Aqui já é um pouco mais complexo. Enfim, depois de já feito a animação, eu joguei também dentro do card, porque eu queria que fosse um dos cards essa animação. Aí foi isso, gente. Eu ia lá no Figma, no Canva, fazia algum design, alguma animação e acrescentava nos cards. Vocês vão ver o processo aí agora. Outra forma também que tem para animar, que também é uma coisa recente que eu descobri agora, foi no Canva. No Canva tem esse aplicativo aqui, que ele anima imagens, e eu achei perfeito o resultado, adorei isso aqui. Eu tava usando antes o Grok, só que o Grok ele foi banido e foi super certo, foi um tanto de polêmica, mas o Grok era gratuito e você podia usar muitas vezes, porém, né, é isso mesmo, as pessoas acabam usando para coisas ruins as coisas. Foi banido, mas aí no Canva tem várias possibilidades, gente, mesmo pago, gratuito, o que importa é a criatividade, é realmente você se jogar. Esse Gitter pra mim foi um achado, porque, não sei se eu comentei, que um design que eu achava muito bacana, eu acho o trabalho dele maravilhoso, e ele fazia essas animações e postava, eu ficava, gente, como que ele consegue fazer tudo isso e tal? Ele deve ter um computador muito bom para aguentar programas bacanas, igual Premiere, After Effects, ou ele contrata alguém, tem dinheiro para contratar, e depois eu vi, assim, mexendo no Instagram mesmo, apareceu para mim lá, que tinha esse Gitter, e era o mesmo template, e esse que eu usei com vocês agora dos cards. E eu fiquei impressionada e achei super prático de mexer. Gente, espero que vocês tenham gostado, foi isso o vídeo de hoje. Agora fiquem aí com o resultado. Se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, qualquer dica, deixa aí pra gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!